Oi, gente. Hoje eu tô aqui no Contrafluxo. Meu nome é Elaine Santana, eu também sou conhecida pelo nome de Mel, e vamos falar de um assunto de extrema urgência, que é a inclusão escolar. Inclusão não é favor. O direito à educação de crianças neurodivergentes e o papel de quem cuida. E hoje estou aqui com duas maravilhosas da educação inclusiva. Oi, gente. É um prazer enorme estar aqui, né? Primeiro, parabenizar a iniciativa do Contrafluxo para falar de um tema tão importante quanto esse, necessário, como você traz, e urgente. Agradecer aí o convite. Eu sou a Mari Lopes, né? Sou da área de educação, trabalho há 15 anos aí na inclusão. Então, estou como docente universitária, tenho uma clínica, tenho uma empresa de consultoria na área de inclusão. Então, estou passeando aí, né, em todos os lugares, instituições, para que a gente possa aprimorar, né, esse trabalho aí. E hoje, com certeza, contribuir aí com essa discussão tão rica. Obrigada, gente, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma oportunidade incrível de a gente estar falando desse assunto que é tão urgente, é tão necessário e grita o tempo todo para a gente, né, diariamente, essa necessidade da inclusão. Eu sou Andréia Dantas. Eu sou psicopedagoga há 10 anos e neuropsicóloga também. Sou da área de educação e da psicologia. Eu tenho uma clínica chamada Acolhimente. E estou muito animada para a gente conversar aqui com essa incrível... É uma honra para mim que vocês tenham aceitado esse convite, né? E que a gente esteja aqui gravando esse episódio de extrema importância. E vamos começar com assuntos polêmicos, né? Sobre mitos e verdades que envolvem a inclusão. A gente já começa já chutando a porta. E aí eu queria que vocês me falassem aí um pouquinho sobre mitos e verdades que envolvem a inclusão escolar. Olha, Mel, eu acho assim que um dos mitos que eu mais vejo, não sei se a Mari concorda comigo, mas é de que é muito difícil fazer inclusão na escola. Nossa, precisa de muito esforço. Não precisa de esforço, precisa de organização, de vontade, né, Mamari? Precisa de organização sistemática, de currículo adaptado, de profissionais que tenham uma formação continuada. A gente percebe um abismo, né, entre o que seria ideal, o que é necessário e o que é entregue. Então, assim, tem um choque disso, né? Uma divergência muito grande aí no que a gente precisa e no que vem sendo entregue. Assim, acho que esse mito, né? De que também é muito difícil. E que outro mito é de que com muita boa vontade consegue. Não é só boa vontade que a pessoa precisa ir à escola, precisa ter para fazer inclusão, né? Esse é outro mito. Boa vontade só não faz inclusão, não. O que faz inclusão é ciência, o que faz inclusão é sistematização de conhecimento, é ver o que é que está acontecendo agora, o que é que tem entregue, o que é que tem de pesquisa aí que a gente precisa botar aqui em prática. Das tendências, né, curriculares. E essa formação continuada, né? Perfeito. Legal isso você trazer os professores. Isso. Eu falo sempre brincando que a inclusão não é um bicho de 7 cabeças, né? Porque existe muito esse mito dessa utopia, né? De que precisa de muitos recursos, muitos investimentos. E às vezes, assim, claro que a gente precisa de rede de apoio, tudo isso que você trouxe, né? Mas a questão ainda permeia muito pela questão atitudinal, né, inicialmente, pela questão de sistematização, de organização de processos, de todo o procedimento de inclusão. Então, muitas vezes as pessoas acham, que eu acho que é o mito também, que é de matriculou, tá garantindo ali a inclusão e depois a gente vê o que é que faz, né? Então, pegando já o gancho que a ideia tá trazendo, eu acho que essa ideia da inclusão, ela precisa ser sistematizada. Para que a gente saia do, que eu falo muito, a gente saia do modo aleatório para o modo intencional. Né? E quando feita, e quando adquirida, né? Quando entregue às famílias, também sai desse lugar de que está sendo feito um grande favor às famílias. Não é favor a inclusão. Perfeito. Inclusão é direito fundamental. Está entre os direitos fundamentais da gente na Constituição. E vocês verem, né? É um assunto polêmico. E aproveitando aqui o momento, eu vou pedir para todos vocês que me assistem e que me escutam, que curta, comente, compartilha, porque é necessário que esse episódio alcance o maior número de pessoas possível. Todo mundo precisa ouvir sobre isso, né? Exatamente, exatamente. E, por falar, a gente já falou aqui um pouco sobre mitos, e é importante também a gente entender o papel de cada um, né? Dentro desse processo de inclusão. Quem faz o quê? Como faz, o que faz, porque, no final das contas, o objetivo é promover ali uma melhor qualidade educacional para a criança ou adolescente, que seja, ou adulto até, né, também. A inclusão é feita por uma comunidade, né? Assim como a escola funciona como uma comunidade escolar, é família, é corpo gerencial, né, que a gente chama dos coordenadores, diretores, o pessoal da gerência da escola, como as famílias também. E os discentes, os alunos também são parte dessa comunidade. Sim. Só que com a inclusão, a gente tem a entrada aí
de novos papéis dentro da escola. E é interessante mesmo, é fundamental que eles fiquem bem claros, porque há uma confusão, há uma jogada de papéis e de responsabilidade para um, para outro. Então, isso é importante que fique bem claro, né? A gente tem isso muito claro com a T e com a... na verdade, como ela falou, eu acho também que vale a pena a gente frisar que quando a gente fala da inclusão dentro do contexto escolar, todos os funcionários e todos os profissionais têm um papel ali dentro, né? Verdade, sim. A gente costuma até falar assim, dos profissionais da inclusão. São todos. Então, assim, pela minha experiência, né, até de acompanhando também as crianças, a gente vê que, por exemplo, é meio clichê falar isso, do porteiro ao diretor, mas isso é muito real, né? Por isso que a gente fala da importância de que todo mundo ali participe do processo e saiba qual é o seu papel ali naquele processo, né? Então, muitas vezes eu vejo que a inclusão, ela fica ou nas costas de um professor, ou numa responsabilidade de uma AT, ou de uma profissional, ou de pessoas específicas, exclusivas, né? Então, assim, primeiro passo, eu acho que antes da gente definir os papéis, é pensar nisso. O aluno, ele é da escola. Perfeito, né? Mamari. E às vezes eu falo assim, gente, é meio óbvio falar isso. Mas assim, eu já descobri que o óbvio tem que ser dito relacionamento amoroso e inclusão. Não tem negócio, tem que falar. Verdade. Porque, né? Então, assim, o porteiro foi uma pessoa que me ajudou muito no processo de inclusão de um estudante que eu acompanhei, por exemplo, né? A tia da cantina, a galera que dá o banho. Então, assim, todo mundo que tá ali tem, de fato, um papel importante, né? Mas a gente, né, como o Dea citou, percebe que ainda... algumas funções têm trazido alguns equívocos, né, de compreensão do papel, e aí tem dificultado esse processo, por exemplo, né? É, verdade. Dentro da sala, né, que é o recorte que a gente faz ali, levando em consideração a importância de todos os funcionários dentro do contexto escolar, ali na escola, mas a gente faz um recorte para dentro da sala, onde tem ali o professor regente, o auxiliar de classe, sim. E aí tem outros 3 papéis que rola muita confusão, né, que é o do cuidador, do acompanhante especializado e do acompanhante terapêutico. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esses profissionais. A professora regente e auxiliar de classe estão a serviço da sistematização do currículo pedagógico daquela escola, né? De uma forma clara, ela vai sistematizar ali o que é que precisa, as noções básicas que precisam ser dadas conta naquele ano. Diante dali do PEI daquela criança ou do que está sendo pedido que seja desenvolvido, vai adaptar. Mas ela está a serviço ali de um modo geral, né, sendo generalista aqui, no sentido da questão pedagógica. E aí a gente vai ter no cuidador uma questão muito mais de adequação de habilidades da vida diária, que são necessárias ali, né? E o AT está a serviço de algo que precisa ser estendido da clínica, né? E eu vejo desse modo, assim, pelo menos é assim que tem acontecido com os meus pacientes. E aí eles fizeram, na verdade, né? A gente só tinha um AT. E aí não, mas o AT é responsabilidade da clínica, dos terapeutas, da equipe multiprofissional dessa criança. As escolas começaram a argumentar, né? Uhum. Aqui é um âmbito pedagógico. Sim. E aí a gente foi para o atendente especializado, que é para ajudar a professora regente nesse processo de sistematização do conhecimento dessa criança pedagógico, direcionado às necessidades e ao que precisa ser feito diante do PEI daquela criança. Então, o AE, né, ele seria essa ponte entre a professora, a criança, a sala de aula, os outros alunos, para poder gerenciar melhor esse processo de aprendizagem dessa criança aí. Como é que você vê isso? Na verdade, é bem polêmico, né, essa definição desses profissionais. E assim, eu trabalho muito mais no setor público, né? Então, a minha expertise, meu know-how é muito maior na área pública. Eu tenho 2 anos de rede particular, teoricamente. Então, assim, como a gente trabalha com rede pública, a gente vai muito em cima da legislação, em cima das políticas públicas que existem. E as escolas se pegam a isso, obviamente. Então, hoje, na legislação, por exemplo, quem existe é o profissional de apoio, que é o cuidador. Uhum. Né? É bom até ressaltar isso, que dentro do contexto escolar, hoje, pela Lei Brasileira de Inclusão, a gente chama de profissional de apoio escolar, que é o mesmo profissional, que de fato é o responsável pelas questões dos cuidados pessoais, né? De auxílio, de locomoção, higiene, alimentação, e naquilo que o aluno não consegue executar de forma independente, né? Teoricamente, que ainda é vago. Essas habilidades de vida diárias básicas. Né? Básicas do que ele precisa, que ele não consegue fazer ali. E assim, maneira... esse cenário é o cenário perfeito, né, Mel? Que a gente teria todos esses papéis numa sala de aula. É a rede de apoio que a gente quer, mas, enfim. E aí, o que acontece? Aí vem o acompanhante especializado, na verdade, que é da legislação da lei Berenice Piana. Que, assim,
brecha de novo. Então, assim, ele não diz quem é, ele não tem diretriz, ele não exige. Então, o que é que está acontecendo hoje, pelo que eu percebo, é o mesmo profissional de apoio, na realidade. Sim. Porque não diz. A única diferença na legislação da definição de papel é que o acompanhante especializado entra com interação e comunicação e o profissional de apoio não tem descrito isso. Então, assim, isso fica muito mais confuso para a gente definir e delimitar essa função por conta do que vem lá de cima. A gente está muito esperançoso para o que vai sair agora de documentação do MEC, né? O que é que vai vir porque não tem uma para regulamentação definir. clara, Não tem clara. de quem deve ser feito isso, de quem Exatamente. deve ser feito Aí, assim, aquilo. cada escola tem feito, cada município tem feito, cada escola tem feito de acordo com o que, né, tem sido. Então, por exemplo, o acompanhante especializado, várias vezes a gente vê, por exemplo, a questão dos estagiários, né, que tem dado um suporte, um verdade. apoio ali ao professor, mas a gente questiona, poxa, mas um estagiário vai dar um suporte ao professor? Aí entra a discussão, por exemplo, que a gente tem hoje do professor de educação especial, o co-ensino, que na Bahia ainda nem sonha nessa discussão, mas que são práticas promissoras que eu acho bacana chamar a atenção, que ao invés de ajudar o aluno, especificamente, ele vai ajudar o professor, que às vezes precisa mais de ajuda do que o aluno. Em currículo, em adaptação, em orientações, em didáticas, enfim, né? Mas aí hoje o que a gente tem na sala de aula seria esse acompanhante especializado que às vezes dá esse suporte, né, pedagógico, muito no sentido da escola particular, que né, é o que a gente tem discutido aqui também, que são os alunos que vão mais para as clínicas, né? Isso. E aí vem o AT. Exemplo, o AT ainda não é uma realidade muito comum na rede pública. Tem um ou outro, mas a maioria ainda é uma realidade de escola particular, porque quem paga esse AT, que a gente sabe, é o plano de saúde, quando é judicializado, toda aquela situação. Eu comecei, inclusive, a minha carreira há 16 anos atrás, acompanhando os alunos nas escolas. Só que não existia isso, de AT, de AP, de assistente de acompanhamento. Era eu que ficava ali, estagiária, no escuro, tentando, né? Então, assim, eu sei um pouco como é que funciona essa dinâmica, que é algo que me preocupa de fato. Mas aí a gente tem esse papel hoje do acompanhante terapêutico, né? O AT nas escolas, que tem vindo das clínicas, né? Com supervisão, na área mais das questões de saúde, que não compete, teoricamente, a responsabilidade da escola, como você falou, né? Sim. Que aí a necessidade de definir esses papéis para que justamente cada um saiba até onde pode ir e qual é a sua responsabilidade ali. Que eu acho que é o que tem dado um pouco de problema, né? Na prática. Tem havido uma Muitos confusão problemas. muito grande do que é que o AT tem que fazer em sala de Exato. aula, o que é que esse profissional especializado aí tem que fazer. E tem existido uma confusão, inclusive da própria escola. Que Sim. assim, apegada à sigla de atendente terapêutico, fala, não, isso aí não tem a ver com a gente, mas demanda. Quando o Quando tá professor ali no... tá em sala de Sim. aula, Sim. acha que tá a serviço da escola. E não tá. Verdade. Tá ali para dar conta de demandas que são clínicas mesmo, os profissionais da equipe multiprofissional daquela criança. Isso tem que ficar muito definido. Eu converso muito com as escolas, porque tem escola, por exemplo, que não aceita as ATs de clínica, de fora. E pode E isso. pode. É Isso com mesmo. certeza. E aí, as que aceitam, e eu falo, as que não aceitam, ou as que aceitam, na verdade, precisam também... É porque, assim, eu tô muito dentro das escolas, né? Então, eu vejo o que acontece lá de cá e você traz o que acontece do outro lado. E é legal a gente fazer essa discussão. Porque, por exemplo, eu tenho visto que, às vezes, entra qualquer... A gente até conversou sobre isso. Qualquer pessoa que se diz AT, certo? Sem uma supervisão, sem uma formação... aleatório ali dentro, que termina, ao invés de colaborar, ela prejudica demais o processo. Então, assim, eu vi falas de AT, não que eu seja contra, mas assim, eu acho que a gente tem que problematizar os dois lados. Ela falou assim, porque o professor quer se intrometer no meu planejamento, ela tá falando dentro de uma sala de aula. Você tá entendendo? O planejamento não é dela. Não, existe o Exatamente. professor regente. É preciso também que isso Entende? fique muito claro. Aí é o que eu Isso. falo, ó, pra A escola. supervisão tinha que estar aí, da equipe Exatamente. multiprofissional. Aí entra a escola, eu falo, beleza, vai aceitar AT de fora, agora vamos botar as regras da escola. Sim. Né? Aí tem problema com as questões do próprio celular, de conduta, que não tem a ver com a função AT. Tá com quem tá chegando como AT, quem tá supervisionando. Quais são as Exatamente. regras que a escola tem colocado para colocar isso dentro de um parâmetro, entende? E aí, essa é a grande preocupação. Por isso que eu sempre falo, a importância da política de inclusão da escola, os procedimentos, para deixar claro, ó, a AT vai até aqui, a AT faz isso, com a supervisão da clínica, as reuniões precisam acontecer, o acompanhamento especializado, o profissional de apoio. Então, falta um pouco isso. Que, no final das contas dela, não sei se você concorda, é que eu acho que, às vezes, no fundo, o processo de escolarização, ele não está sendo levado a sério. Então, é tudo muito... Sim, vai jogando pra Vai, frente. só vai. E aí a gente vai tentando ajustar aqui. Então, assim, é levar a sério, é procedimento, é política, é passo a passo. Sistematização, a gente vem falando aqui. Sistematizar, exatamente, entende? É isso que, às vezes, eu acho que falta, que a rede de apoio, ela é necessária. Né? Eu acho que É por isso que é o maior urgente problema... regulamentar.
Precisa. E aí tá essa discussão aí pegando fogo em todos os lugares. É porque a de LDB, ambiente. a Lei de Diretrizes e Base da Educação, é dos anos 90 ainda, né? Tem algumas atualizações e tal, mas precisa de uma atualização aí nesse critério para deixar mais claro ou haver alguma... não sei, Hoje o que a gente tem é não dá conta. de não tá profissional de dando apoio. conta. Tem precisa ampliar esse debate, né? Porque o profissional de apoio só ele não dá conta disso. E nem esse profissional que eu falei, por exemplo, o especializado, que na rede pública a gente tem, na particular a gente não tem, mas está começando a fiscalização, que é o professor de atendimento educacional especializado, que é diferente do acompanhante especializado. É um professor formado, que tem especialização, que tem isso, que tem aquilo, mas que a particular ainda não está dando conta disso. Na pública já tem, por exemplo. Entende? Então, esse professor que está junto com o professor Reginde para dar esse suporte pedagógico. Mas é vindo de uma pessoa formada. A gente está usando os estagiários para fazer isso. Eu bem sei porque eu era estagiária e eu que fazia isso. Exemplo. E essas salas de atendimento especializado que tem acontecido muito na rede pública, eu vejo. Sala de recursos multifuncionais. Isso. Que é onde esse professor, teoricamente, atua também. E essa atuação se dá em que âmbito? O que é que vai ser feito ali? Pedagógico? Ali é pedagógico. Clínico? É pedagógico. 100% educação e são trabalhadas habilidades, como se fossem habilidades necessárias para que ele consiga acompanhar o desempenho da escola, da sala comum. Regular. Exatamente. Com as adaptações necessárias. Isso. Né? Então, Sim. ele ajuda na questão da adaptação, identifica essas adaptações, identifica as barreiras, os recursos, os materiais e fala com o professor Regente, bora, ele precisa disso, é assim que vai funcionar. Termina sendo essa ponte, né? Exatamente. Dessa adequação. Tem que ser articulado, exato. Que aí que faz o PEI, que Sim. traz os recursos, tecnologia assistiva. No cenário, é esperado. Né? No mundo ideal. Mas E funciona. Tem Funciona. muita Tem muita confusão, realidade né? que funciona. Sobre os papéis de cada pessoa, principalmente ali dentro da sala de aula. Porque não tem Eu sou AT regulamentação. escolar, então eu vivencio também essa realidade, né? Fale aí um pouco da sua... Sobre, é bem polêmico, né? Porque a escola joga a responsabilidade para o AT, de que não cabe ao AT, e muitos ATs também estão tendo muito essa postura, né? De achar que o professor não tem que interferir ali no planejamento dela, sendo que o planejamento é do professor. Eu acho que está faltando um pouco mesmo Sim. de noção ali, né? Do papel de cada profissional. Eu penso que não é nem uma interferência, né, que a gente tem que trazer aqui. Tem que ser uma ajuda, uma partilha. Esses objetivos devem ser partilhados com a escola. Olha, estamos aqui por isso e para isso. Exato. Como é que vocês conseguem me ajudar aqui? E o PEI serve para isso, né? Por isso que quando não tem, fica meio bagunçado, porque o PEI, né, que é o Planejamento Educacional Individualizado, que é um documento norteador da prática curricular, mas ele entra também com as questões de habilidades individuais, né? Que tem questão de comportamento, de comunicação, que é onde justamente deve fortalecer a articulação entre a equipe multi e a escola. Isso. Que aí é a dificuldade que a gente estava conversando. O problema está sendo garantir esse PEI pelas escolas. Exatamente. PEI é um assunto que dá outro episódio de podcast, porque é um dos documentos mais polêmicos dentro da inclusão. Existem muitos mitos envolvendo o PEI, né? Que só tem direito ao PEI quem tem laudo. Sim, e toda criança que tem laudo tem que ter PEI. São muitas coisas, né? E tem crianças, inclusive, que são acompanhadas por assistentes terapêuticos e não tem PEI. E uma vez, numa formação, eu ouvi de uma profissional que, se você é assistente terapêutico e a sua criança não tem PEI, você é um acompanhante de luxo, né? Você não é um assistente terapêutico, porque ali tá as habilidades, né? O plano de ensino, os objetivos. Eu queria que vocês falassem aí sobre esse documento tão importante, tão polêmico. Eu não sei se também faz parte da realidade de vocês, mas assim, uma outra confusão que eu vejo, que nada é simples, né? Então, por exemplo, eu vejo que tem o PEI da clínica, por exemplo, e tem o PEI da escola. Em algumas situações chamam de PEI, né? Que é o documento que é elaborado na própria clínica, no contexto da clínica, por exemplo. Eu costumo chamar de PDI. Pronto, né? tem PDI, tem PEI, tem PIA, tem PIT também, PIT, né? Então, assim, é só para deixar claro que às vezes tem o PEI da clínica e tem o PEI que é da escola. Então, as pessoas às vezes se confundem quando eu falo. Eu sempre faço aquelas perguntas, né? O PEI de quem é a responsabilidade? Todo mundo vai na hora, equipe multi. Não, é da escola. O plano educacional individualizado, ele é de responsabilidade da escola. Então, a escola que precisa garantir isso, com, obviamente, a colaboração da família e da equipe multi, né? Com todos os profissionais de preferência. que estão ali, a galera participa dessa colaboração.
né? Eu acho que para o PEI tem sido um dos últimos assuntos, assim, que eu tenho mais me debruçado, que eu tenho mais feito formação, consultoria de elaboração desses documentos, porque a galera fica meio perdida, né? As escolas, As né? escolas, no caso, que a galera no sentido da minha galera que bom escola. que estão procurando. É. Que massa. Aí eu tô tanto na particular quanto na agradece. pública. Nossa, eu fico super feliz. Então, ontem a gente encerrou segunda-feira encerra outro, que é justamente isso. Eles, às vezes, querem, aí imprime lá qualquer coisa da internet e joga. Não vai funcionar. Aí tem a questão da resistência dos professores, e eu entendo super, são várias questões que estão ali envolvidas, né, que hoje eu, né, como formadora, eu sempre falo assim, gente, a gente tem que pensar também estrategicamente. Então, exemplo, o PEI, e foi o que eu falei, né, sábado no congresso, todo mundo me pede, Mari, manda aí o PEI, quanto é que você cobra? Eu falo, gente, era pra eu estar rica, mas eu não sou escola, eu não Já tenho pensou? PEI. Entendeu? Então, assim, não tem um documento PEI. A escola que precisa construir, eu acho que esse é um ponto importante de falar. E né? assim, precisa ser construído com uma base muito sólida de individualização. Verdade. Ele não pode ser genérico. Então, assim, lógico, que PEI pra é cada- esse que você enviaria né, na suposição conhece para a uma criança. pessoa? Não, né? eu digo no formulário. Não é isso que eu quero dizer. O antes de estar feito pensando na criança. Então, assim, o que é que vai constar no PEI? Até isso eles pedem. O que é que tem que ter no PEI? Me manda aí um modelo. O tal do modelo que eles querem, por exemplo, entendeu? Mas esse modelo é importante isso, porque, assim, ele não pode ser genérico. E, assim, o que serviu para um pode não servir para outro. Aliás, deve não servir. Porque ele tem que ser baseado nas competências que a De criança cada um. tem, nas que ela precisa adquirir. Então, isso é muito individualizado. É muito específico, é muito subjetiva do sujeito ali. Então, essa tem que ser uma base principal do PEI antes de qualquer coisa. Eu preciso saber o que esse aluno sabe e o que ele precisa É o que a gente adquirir chama de ainda. ponto de partida, né? Claro, Exato. tem que ser feita uma avaliação Eu preciso inicial. saber o que é que eu vou ensinar. E É. para eu saber o que é que eu vou ensinar, eu preciso saber o que é que aquele aluno Precisa já haver uma sabe, que eu avaliação preciso- diagnóstica, eu que é o que a bato gente muito chama nesse na pé. pedagogia, ou né, na didática, se a gente for falar de outras licenciaturas também, e sair um pouco aí do Fundo Sim. 1, né, para o Fundamental 2, para o ensino médio, porque essa criança da inclusão, ela Vai vai crescer, sair, lógico. né? Vai ficar criança a vida Não toda. vai. Essa inclusão vai chegar até a universidade, né? É, E dirá na exatamente. na pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, assim, é preciso entender, é preciso que a gente entenda primeiro, o ponto de partida de todo bem tem que ser esse. O que essa criança sabe É, e o que ela avaliação, a precisa base. aprender. Perfeito. E aí eu acho assim que tem outro ponto importante também que eu tenho batido muito na tecla. A questão da avaliação inegociável, né? O primeiro passo, sentou com a família, fez o levantamento, pegou os dados da criança, faz a avaliação diagnóstica, né? O ponto de partida inicial para saber o que ele sabe, de tudo. Ah, mas de matemática? De matemática, português, física, geografia, independente ali de onde ele está, a gente precisa fazer esse levantamento. E aí, o segundo ponto vai ser o planejamento em cima do que ele sabe. Então, a gente vai saber o que ele sabe e vai começar a planejar, né, os objetivos de aprendizagem. Aí, o que eu queria chamar a atenção são 2 vieses que a gente não pode perder de vista, que é o viés curricular, que tem que constar no PEI, que aí é conteúdo mesmo, de acordo com as possibilidades dele, de repente ele não vai acompanhar a turma e tá tudo bem, a gente vai pensar no que ele consegue, no que pode, dar pita, e o né? que a gente pode desafiar para ele dentro daquele contexto, mas tem o outro lado, que às vezes eu acho que é meio negligenciado, ou só ele é no foco, que são as outras habilidades, que a gente chama das habilidades alternativas ao currículo, que é entrar na escola, sentar na roda, permanecer na roda, lanchar sozinho. Que é o que vem antes, inclusive. Partilhar, dividir, Tudo. saber esperar a vez, Que não controle está inibitório, tudo perfeito. isso tá lá. Que aí entra muito a equipe multi nessa Isso, parte, exatamente. por exemplo, entende? E a escola às vezes não dá conta. E isso se perde. Então, esse meu aluno mesmo, a meta dele, a primeira era entrar na escola, porque ele não entrava. Então, assim, eu vou ensinar ele o que é se ele entra na escola. Então, Isso. a gente tem que pensar as estratégias para que ele entre na escola. Beleza, alcançou a meta, check. Próximo, entrar na sala. Quais são as estratégias que a gente vai utilizar para que ele entre na sala? A partir disso, né, e aí aquele mais processual e entendendo o processo de cada um, como você trouxe, de forma individualizada. Que isso, eu até brinco, eu falo assim, quando ele não batia em ninguém, era um 10 no boletim. E ele já sabia, por exemplo, que tem a questão de comportamento ali, entende? Então, às vezes, a gente fica muito numa expectativa de querer alfabetizar, de querer que o menino alcance as metas curriculares daquela série. Muito conteudista. né? Muito. Aí a professora frustra, a família frustra, é uma confusão. Então a gente precisa entender que a gente chama, inclusive, do que é prioritário para ele naquele Verdade, momento. exatamente. Nas duas vertentes, curricular e das habilidades individualizadas. Os dois são importantes tanto quanto.
tem, a gente não pode esquecer dos dois. Então, eu tenho chamado muita atenção, né? Para essas questões que são específicas e que a gente tem que valorizar, gente. Porque um menino chegou no grupo 5 bebendo mamadeira, ele passou pro copo, poxa, 10. 10, exatamente. É um negócio, sabe? Isso precisa ser valorizado, Precisa, né? e precisa constar em relatório, isso precisa estar no pace, precisa mostrar que é acompanhado. avanço. Deu certo, a partir de agora, qual é o próximo passo, entendeu? Só fazia ciclo, rasgava papel, agora ele tá escrevendo. Enfim, então assim, às vezes eu acho que a gente se pega, e eu falo muito assim, a gente tá em busca de uma educação que seja justa, e não uma educação que seja igual. Só que a gente fica buscando igual, aí frustra. Por isso que entra a utopia de que a inclusão é difícil, de que a inclusão não é possível. Porque às vezes eu sinto muito que os professores se frustram em determinados contextos e pega isso como uma dificuldade mesmo, que fala, poxa, eu não consigo alfabetizar, eu sou incompetente. Eu já vi professor falando, poxa, eu não consigo trabalhar na inclusão. Poxa, mas você quer que o menino se alfabetize, ele não sabe nem o que é letra e número, você tá querendo que o peixe suba na árvore, ele não vai subir. Mas ele pode fazer outras coisas, por exemplo, entende? Então, eu acho que às vezes... Isso também é inclusão, né? Claro, é isso que é inclusão. Então, às vezes, eu acho que o problema é muito mais conceitual no que é que a gente tem que entregar, sabe? Porque às vezes a gente fica querendo... Falo, gente, às vezes a gente não quer que o menino passe no Enem de primeira, que tire 10. A gente quer garantir ali a aprendizagem que é possível para ele, que a gente consiga ver que ele teve avanço. De onde ele estava para onde ele foi. Sim, e é legal que você tocar nesse assunto, Mai, porque assim, é preciso uma clareza dos papéis. Porque aí o professor se cobra de coisas que não é o quinhão dele, não é a parte dele. É por isso que esse diálogo tem que ser tão fortalecido entre a equipe multiprofissional e a escola, porque é nesse momento que a escola fala, mas o menino não entra. Mas a gente vai achar um jeito, desse jeito aqui, ó. Orientação. Gente, isso aqui é socioemocional, muita coisa pra ser feita. E aí o menino não espera numa fila. E aí é o papel do AT, da né? equipe, Desse aí elo e de orientar pra gente, inclusão. que eu falo, gente, a gente quanto professor, eu fui professor durante muito tempo. Quer dizer, na verdade eu sou professora ainda, só que eu tô no nível superior, último semestre eu tive 6 alunos com autismo, né? 6 alunos autistas. Então assim, eu continuo na vibe ali da inclusão, numa perspectiva diferente. Só que é o que eu falo, exemplo, as crianças são não oralizadas, né? Mas já sabem muita coisa. O professor não faz ideia. Aí tem a melhor fono da Bahia ali, acompanhando, mas não tem uma articulação. Não tem, no máximo, um relatório extremamente técnico. Eu faço apelo, né? Nas aulas de pós que eu dou para meus alunos da saúde, eu falo, gente, lembre que vocês estão escrevendo para educação. A gente não quer saber se é rota disso, língua disso, eu preciso saber assim, ó, ele se comunica assim, ó. É isso. Faça assim, olhe pra ele, mostre né? cartão. Eu preciso saber como se comunica pra gente poder articular isso. A mesma coisa com o comportamento. Não basta saber, tem que saber comunicar ao outro, a todas as partes que precisam ser ouvidas. Se você escrever e não conseguir comunicar o que interessa, tá é muito servindo, bonito, você escreveu muito belo, Aí mas fica não teve a função. Fica escrito na pasta do aluno. Aí a gente vai olhar a pasta quando o menino cai ou quando tem alergia. É a hora que vai olhar a pasta do aluno. Ou quando vai sair da escola. Então, assim, é um documento que precisa, assim, ó, professora. A gente, porque assim, também tem isso. A gente tá precisando de ajuda. A gente tem 30 alunos na sala de aula e a gente tem 5, 6 tipos de deficiências diferentes. Então, aí é o momento, é o que eu falo pra escola. A escola precisa se abrir, né? Sim. E os profissionais precisam também saber chegar. Pra que a gente faça essa articulação saudável. Até porque a gente tá trabalhando com a mesma criança. Aí, às vezes, o que é que eu vejo? Uma coisa faz uma coisa no consultório, faz outra coisa na escola, outra coisa em casa. Acabou, vai bugar o cérebro do menino. Não vai funcionar. Não evolui. Né? Então, eu acho que eu tenho lutado muito por essa articulação. Tanto da equipe multi, claro, que cada um dentro do seu saber, muita ética, né? E responsabilidade ali naquele processo, mas não dá mais para viver separado. A gente precisa pensar. Por isso que eu acho importante a gente conversar sobre isso e saber até onde cada um vai e como a gente pode articular. Por isso que eu acho que, de fato, porque você fala que o P é como se fosse a solução da inclusão. Eu acho que é parte dela, ajuda muito. Sem o P, quando a gente faz o negócio certo. Pra quem precisa. Né? E uma vez feito... Ele flui. não tá pronto, não, vai né? Fluindo aos ele poucos. vai sendo atualizado e deve ser atualizado com frequência. Não é como se fosse arquivar para sempre. Não, é vivo, né? Ele é vivo. Agora é bom falar também que o que é que eu tenho visto? As escolas, às vezes, fazem trabalho mais do que deveriam. Então, às vezes, tem aluno que não tem necessidade de ajuste, por exemplo, em determinadas áreas, e a escola faz o PEI dele completo. E a gente vê que não precisa disso. Verdade. Então, exemplo, acontece muito se isso ele precisar mesmo. de ajuste em matemática e língua portuguesa, ele vai ter o PEI de matemática e língua portuguesa. Então, como a gente acompanhou, né, aquele caso lá de João, lanche e escrita é o que ele precisava, o resto ele vai. Não precisa de ajuste, não precisa de modificação, de nada. Então, a gente tem que pensar muito nisso, em cima da necessidade de cada um. E outra, não tem necessidade de ajuste, não vai precisar de PEI.
E esse é o grande lance de precisar fazer uma Avaliação avaliação pra inicial. saber. Exato. Você Que a tem gente que chama de saber. avaliação de elegibilidade. Dentro da discussão, né, teórica ali do PEI, a gente chama de avaliação de elegibilidade, que é para saber se ele é elegível ou não a ter o PEI. E a gente faz um apelo até às próprias famílias, porque às vezes já fala, eu quero o PEI do meu filho. Eu super entendo a família, mas assim, vamos ver se ele precisa de PEI, mãe? Vamos fazer uma avaliação, vamos conversar, né? Que é a mesma coisa, já puxando o gancho, para o próprio AT, para o próprio profissional de apoio, para o próprio acompanhante especializado, Sim, verdade. né? Que eu uso muito a frase, direito é diferente de necessidade. Ele pode ter o direito, mas vamos avaliar para ver se tem necessidade. Então, eu acho que a chave do processo de inclusão é muita avaliação para que a gente possa Um outro trabalhar em cima passo disso. muito polêmico também dentro... Ela é polêmica. Gosta. É bom assim. As atividades adaptadas, né? Quem faz, como faz, porque eu já vi uma série de Vai. E o que é de fato adaptação? não? Pois bem, porque Também sou polêmica. adaptar Também sou polêmica. não é botar em modo paisagem, aumentar a letra, Ai, né? gente, E olha, diminuir a consigna. Você mexeu no ponto fraco, né? E sabe de É uma? complexo. Os próprios alunos estão se incomodando. Sim. Eles estão fazendo queixa. Não sei se chegou pra você. Mas, tipo assim... Vão crescendo, né? e ele falou vão assim, ficando nossa, mais você ligados. não sabe? A minha professora tá me ensinando... Eu vi isso, o A, E, I, O, U. E ele já lê, escreve e interpreta texto. Aí eu, é mesmo, Gustavo? Ele é. Tipo, segundo ano, assim, Ele tava no terceiro. A professora tá me ensinando A, E, I, O, U. Eu falei, é mesmo, Gustavo? E aí, você falou o que pra ela? Ele Olha a falou- necessidade de atualização do Aí ele PEI virou pra mim e falou constante. assim, ó... E de conhecer o aluno também, Conhecer o aluno. né? Não É tem a base. fundamental. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu falei, você disse o que pra ela? Aí ele falou assim, eu virei pra ele e falei, tu é besta, eu já sei ler e escrever. Os alunos estão entrando nesse processo, entende? Então assim, o que é que eu tô vendo? Uma outra campanha que Que eu tô bom, fazendo. porque são autores desse processo. Exato, eles estão são começando o a falar, ó, eu centro. sei mais do que isso aqui. E outra, adaptar caiu num espaço muito de sinônimo de facilitar. E não é essa a proposta. Pois E é totalmente contra, porque se a gente não desafia, não tem aprendizagem. Até porque nem sempre esse PEI ou essa adaptação vai ser para exclusão de algum assunto ou... Porque, por exemplo, a gente tem altas habilidades hoje. Eu tenho 2 pacientes. Enriquecimento. Então, sim. existe um enriquecimento curricular. E que é extremamente necessário. Da mesma forma... Que é pra deficiência, para o Para perfeito, necessidade. precisa. Então, assim, é necessário, porque senão você desmotiva esse aluno. Você não inclui ele em sala de aula, ele fica vago dentro de sala de aula. Também é uma inclusão. Também existe uma adaptação para o outro lado, né? Sim. O que entra no próprio polêmica também, assim, é a questão da sobrecarga, né? Que o professor tem também, porque teoricamente a responsabilidade é do professor de fazer esse processo de adaptação. Algumas escolas hoje têm uns núcleos, né, que ajudam no sim. processo, as próprias psicopedagogas, mas se você for analisar friamente, né, é o professor que entende ali do que ele está fazendo e que deveria. E aí hoje a gente tem fomentado muito, inclusive das próprias escolas, a busca por ferramentas para facilitar isso. Né? Porque a gente vê, por exemplo, as próprias editoras, as próprias empresas que vendem as questões de livro didático, estão começando a se movimentar agora. E olhe lá para que lado eles vão. Mas me preocupa. Eu tenho tido reuniões com algumas dessas para poder tentar pensar junto, mas assim, tá chegando num momento que tá ficando inchado. A escola precisa se responsabilizar por isso. Porque eu falo muito isso. A escola também... às vezes, ela bota tudo na conta do professor, sabe? Aí é o professor que tem que fazer o PEI sozinho, o professor que adapta sozinho, o professor que tem que dar conta de tudo. Não tá dando, a gente Não tá tem com uma condições. demanda muito grande, Não tem gente. Os condições. professores estão adoecendo, os professores estão desistindo. Estão Então, assim, adoecidos. eu brinco, alô, gestor, né? Hoje eu mudei meu foco completamente de formação. Meus cursos que eu vendo hoje têm sido muito para gestor. O gestor precisa ter noção. Claro, diretores ele de tá ali em coordenação cima, pedagógica. né? Tempo de planejamento, ele precisa ter noção dos princípios, o que é responsabilidade. Porque, velho, eu vou te dizer, não adianta ficar sobrecarregando só o professor, porque a gente não vai conseguir dar conta disso. Então, é buscar ferramentas. Hoje a gente tem visto alguns aplicativos, né? Eu tô até como diretora pedagógica de um, que você joga e a gente tem que usar isso a nosso favor. Com Né? certeza. A gente tá lançando aí um aplicativo que chama Vínculo Aplicativo, que é de PEI. Então, você bota todos os dados de clínica, anamnese, informações do aluno e o currículo da escola dentro do aplicativo. Aí, sei lá, terceiro ano. E aí, a gente joga ali para disciplina específica. Quando a gente coloca, sei lá, matemática, uma prova, uma atividade, a própria inteligência artificial dentro do aplicativo, ele cruza os dados. Sim. Já sabe que ele não escreve, mas que ele desenha, que ele faz... Ela cruza e já te dá orientações de adaptação curricular. Não, e não tem volta. Por Esse exemplo. caminho não tem volta. E é E massa a gente precisa mesmo. usar aí isso é para ajudar, É por exemplo. suporte, é desenvolvimento. Exato. Então, a Perfeito. escola precisa começar a se movimentar de buscar também melhorias para ajudar a sua Sim, equipe, investir, né? Investir isso. nesse processo. E tirar essa sobrecarga do Exato. profissional, né? Eu gosto muito de
linkar assuntos que a gente vive com filmes. Porque quando a gente, né, traz o assunto para algum filme, a pessoa pode ter uma noção melhor do que é a sensibilidade da inclusão. E eu falo sempre de Como Estrelas na Terra. É meu preferido. Que eu acho que foi um filme, assim, que me tocou. Já assisti várias vezes, gente. Eu passo todo semestre. E quando a gente É do vê... professor indiano, né? E do menininho Isso. disléxico. E ali fala assim, ali é uma inclusão. Ele tem um olhar sensível para a necessidade daquele aluno. Perfeito. E você vê, né, o quanto que aquela criança evolui, o quanto ele sofre com a invisibilidade, e depois o quanto ele cresce, o quanto ele vira uma estrela, um protagonista da própria história. Perfeito. Né? Então, pensando, né, em todo esse contexto aí que a gente trouxe, porque é assunto que dá vários episódios. Nossa, dá vontade de ficar o dia todo aqui, né? Conversando. É um assunto delicioso livre, se para vocês se quiserem. falar. Sextou, vamos sextar aqui. Eu também, viu, gente? A gente pode ficar aqui assim, falando o tempo todo. Só pra gente, só esclarecer, só um ponto que eu acho que é bem importante também, é falar o que a clínica precisa fornecer para que essa inclusão seja efetiva na escola, o que é dever da escola e o que é dever da família, porque inclusão não acontece sem esse tripé, né? Não adianta só a escola estar interessada Sim. se a família e a equipe multi não está engajada no processo. E não adianta a equipe multi estar se a escola ou a família também não tiver, né? Então, o que é que vocês, assim, deixaria como mensagem, assim, para essas 3 organizações, né, para que a gente consiga visualizar a inclusão acontecendo lindamente, do jeito que a gente sonha? A obrigação é a gente conseguir fazer essa inclusão dessa criança, né? Tornar o ambiente escolar um lugar acolhedor. Essa é a nossa obrigação. Agora, como cada um vai fazer isso aí, diz respeito à competência de cada um, né? Ao que cabe a cada um, que é importante que fique desenhado. A gente já falou isso no início, Sim. né? E isso está confuso ainda por conta de uma ausência de regulamentação, de diretrizes mais claras sobre isso. Quando a gente fala de clínica, a gente fala, né, da equipe multiprofissional, isso é amplo, porque a gente vai ter aí terapia ocupacional, fono, psicopedagogo, reabilitação neuropsicológica, a gente pode ter psicomotricista, meu Deus, o próprio psicoterapeuta, psicólogo, né, com a psicoterapia, a gente fala em mais, nossa, a gente pode abarcar aqui uma infinidade de profissionais, nossa. Tem vários. Muita coisa que se eu fosse colocar também, de parar para analisar aqui. Então, sim, essa equipe é multi mesmo, são muitos, né? Então, se cada um der conta, por exemplo, como ela falou, o menino não está entrando na escola. Eu vou cobrar o quê da escola nesse momento? Primeiro, a gente tem que fazer com que esse menino entre. Então, aí a gente tem que pegar o psicólogo, tentar ver uma habilidade, desenvolver algum comportamento, tentar fazer com que ele entre na escola. Feito isso, qual é o próximo passo? Que sente na sala de aula. Então, como cada um pode fazer isso? Por isso que eu vou falar mais uma vez. Saber o que ele consegue é imprescindível para a gente saber o que a gente precisa. Então, na clínica, a gente vai ter essa gama aí de profissionais e cada um com objetivos. Quando eu falo da psicopedagogia, é difícil. Eu tenho meninos no primeiro ano que não sabem ainda grafar uma letra. Sim. Então, meu objetivo na clínica é desenvolver a psicomotricidade dele. E eu vou desenvolver isso com lápis? Não, que o menino vai arrumar esse lápis assim, não vai querer nada disso, não, tia André. Que nada. Eu tenho que desenvolver isso de um outro jeito. Eu tenho que desenvolver de uma forma mais lúdica, porque a ludicidade, o brincar, é a comunicação da criança. Verdade. Não tem pra onde fugir. O menino chega aqui pra brincar. O brincar é a linguagem da criança. Não tem para onde ir. Se você quiser se comunicar com a criança, brinque com ela. E aí, nesse lugar, nesse jogo aí do brincar, né? Nessa hora do jogo, como a gente chama na psicopedagogia, na pedagogia em si também, é aí que você conquista esse menino. Porque se o menino não gostar de você, não gostar daquele momento com você, ele não vai fazer nada. Tá? Então, primeiro esse vínculo. Então, falando pela minha experiência, se eu tenho um menino que não pega no lápis, eu não vou dar lápis para esse menino. Ele não vai gostar de mim, não vai gostar de ir para a clínica, não vai gostar de fazer minhas atividades. Primeiro eu conquisto. Primeiro eu crio um vínculo com esse menino. Eu acho necessário demais que todos os profissionais tenham isso como principal objetivo. Vincular com essa criança. Sem vínculo, ninguém vai. Se você não gosta de um professor, imagine. Agora, mulher véia. Se eu vou para uma aula e eu não gosto do professor, a motivação cai. Claro, a porcentagem de aprendizado vai cair. O processo de aprendizagem vai ser muito mais custoso para mim. Antipatia, né, que a gente tem, a pessoa faz isso. O menino também, criança, do mesmo jeito. Então, conquista esse menino. O menino precisa começar a pegar no lápis, pega a massinha, pô. Vai fazer desenho com areia,
cinética, sabe? Começa a fazer ele amassar as coisas em casa. Pega alimento, amassa, porque aí entra a família. Porque assim, se eu tô aqui na clínica tentando fazer com que esse menino pegue no lápis, eu preciso que essa família em casa faça o menino pegar no garfo e na faca. Entende? Eu preciso que essa família deixe o menino comer a fruta com a mão. E se mele, tudo bem. Depois ele vai aprendendo. Se sujar, faz bem. Não estamos sendo patrocinados aqui, mas a ONU já fala isso, né? Com certeza. Deixa eu me sujar. Então, eu vou pedir auxílio a essa família. Ó, mãe, faz isso aqui. A escola, eu vou dizer, olha, pronto, não tá conseguindo pegar lápis ainda, mas vamos, ó, tá aí nos objetivos. Perfeito. Vamos pegar esse horário da aula de português. Vamos trabalhar com massinha? Chama a atendente especializada, vamos trabalhar com massinha nessa hora que os meninos estiverem escrevendo, que não são da inclusão, vamos trabalhar com massinha. Vamos trabalhar objetos que ele possa apertar. Então, assim, é esse diálogo. Não tem pra onde eu fugir, não tem um outro argumento pra dizer assim, como é que você vai fazer isso, André, conversando? É trocando com esses 3 pilares aí, família, escola e clínica. Eu diria 3 coisas, né? Até pra resumir ali um pouco. Eu acho que o primeiro é que inclusão não é opção. É a frase que eu falo muito. Para os 3 segmentos, a gente precisa deixar isso muito claro. Então, a gente precisa fazer acontecer. A gente tem uma blusa com essa frase? A gente tem a blusa do Inclusão Também é Moda. @somositem. Aqui, eu fazendo propaganda. Eu não fui incluída, né? Eu não fui incluída, não fui avisada. Estamos aqui uniformizados. A gente já tem uma camisa escrito Inclusão não é opção, inclusive, para que as pessoas comecem a entender isso. A segunda questão, eu acho que a gente precisa saber o nosso papel dentro de cada ambiente desse, com muito respeito, ética e valorizar o trabalho do outro. Eu peço muito isso pra galera da educação e da saúde, porque assim, ética tem sido muito necessário, certo? Então essa articulação ela é extremamente importante. E o terceiro, eu acho que é unidos, ninguém cai. Perfeito. Sabe? E aí a criança desenvolve. Exatamente. Que é o objetivo A gente não deixa ela cair, porque a gente tem um único que é a mesma criança. A gente tem que entender isso. Então, não é luta, não é quem faz. É a gente sentar, a gente conversar da forma que a gente consegue, né? Tentando através do PEI, de diálogo, de reunião, de conversa, de lembrar, estou escrevendo para a escola, estou escrevendo para a clínica. E que a gente precisa se unir, gente. A gente precisa se unir, porque a gente está falando do mesmo paciente, do mesmo aluno, do mesmo filho, né? Então, acho que cada um fazendo o seu papel é possível de acontecer. Né? Isso aí é uma certeza que a gente tem por várias experiências que vai dar certo. Agora a gente precisa fazer dar certo, né? Seguir os caminhos aí que são necessários para que isso aconteça. A boa vontade é um passo importante. É um passo importante. Não é suficiente, mas ajuda, verdade. Eu concordo em tudo que vocês disseram, né? Muito obrigada, né? Por todo o conteúdo que vocês disseram. Foi riquíssimo. Eu tô, assim, extremamente feliz por ter tido essa oportunidade. E eu vou deixar um apelo aqui, né? Para os professores, os pais, os donos de clínica, profissionais de saúde, a todas as pessoas que se interessam pelo assunto, que falem mais sobre isso, né? Vá em busca de conhecimento, sobretudo as pessoas da escola, né? Vá em busca de conhecimento. Eu sei que tá difícil para os professores, a demanda é grande, mas eu sou AT, então eu posso falar desse lugar. Eu estou aqui, né, representando aí as ATs, para dizer que somos parceiros, não somos uma ameaça em sala de aula, né? E a inclusão, ela precisa acontecer, porque não tem mais como... Não é opção. Não é opção. Não é opção. Não é, né? A gente chegamos a um cenário que ela precisa acontecer. Não é opção, não é favor. Exato. Exatamente. Antes de finalizar, de fato, né? Fale onde é que a gente encontra vocês, suas redes sociais, pra galera curtir e seguir. Com certeza. A gente queria agradecer, né, a oportunidade, o bate-papo maravilhoso, necessário. Então, compartilhem, como o Mel falou, né? Queria agradecer a Mel, Contrasfluxo, pela temática. É importante que a gente continue falando sobre isso, né? E vocês vão me achar no @MamariLopesInclusão, que é o Mamari com Y. E aí, de lá, vocês vão desbravar todo o resto, né, do item, outros papos com gestores, da empresa Alto Relevo, enfim. Então, eu espero vocês lá para que a gente possa continuar esse bate-papo e muito obrigada aí pela parceria. Eu tô pelo Instagram lá de vez em quando. O meu é andreiadantas.neuropsi. Meu YouTube também tem alguns vídeos lá. Estou entrando no YouTube, tentando. E na clínica Acolhimento. Eu gosto muito, né, de uma frase, assim, para deixar aquela coisa martelando, assim, na cabeça da gente. Eu separei uma frase aqui que diz assim que incluir não é permitir presença, é garantir permanência com dignidade. Perfeito. E isso, para mim, é o que resume esse episódio de hoje.
E muito obrigada para vocês, lindas e maravilhosas. E obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar para que esse episódio alcance o maior número de pessoas. E até a próxima.